Olá, seja muito bem-vinda ao programa da FER. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para o seu primeiro R$ 5.000 por mês trabalhando com extensão de cílios. Eu sou a Fernanda Gabriele e o tema de hoje é os erros que eu cometi no início da minha carreira. E o motivo de eu estar falando sobre esse assunto com você é que eu quero te ajudar. Isso mesmo, eu quero que você não cometa os mesmos erros que eu cometi quando eu iniciei na área da extensão de cílios. Então, tem um provérbio chinês que diz que os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos aprendem com os próprios erros e os idiotas não aprendem nunca. Então, eu estou falando sobre esse provérbio para você porque eu quero que você seja sábia. Eu quero que você observe e escute bem todos os erros que eu cometi, que eu vou te falar quais são, para que você não faça igual. Isso vai te ajudar a conseguir um faturamento muito mais rápido de R$ 5.000 ou até mais trabalhando com extensão de cílios. Então, se você fizer tudo certinho desde o início, você vai conseguir sim chegar a esse faturamento maior, você vai sim conseguir ser mais reconhecida e vai conseguir mais clientes muito mais rápido. E apesar de eu ter tido alguém para me ensinar e ter feito o curso, eu não tive um acompanhamento depois. E isso é super importante para quem está iniciando na área da extensão de cílios. Eu não tive esse acompanhamento. Então, depois que eu aprendi tudo, eu acabei sim cometendo alguns erros na hora de realizar o procedimento. E naquela época que eu cometi esses erros, eu achava que estava tudo certo, eu não sabia que eu estava fazendo errado. Então, para pensar como é importante, às vezes, por exemplo, eu tirar uma foto do meu trabalho quando eu estou iniciando e mandar para o meu mentor e daí ele corrigir o meu trabalho. Isso faz muita diferença sim, porque eu fazia e não sabia que estava fazendo errado. Para mim estava tudo certo, estava bonitinho. Mas quando você faz errado, a cliente reclama, porque isso causa desconforto no olho da sua cliente, isso causa muitos problemas. Quando você faz a técnica de forma errada, dá problema. E daí eu só fui descobrir que eu estava fazendo errado quando as clientes começaram a reclamar que estava doendo o olho, que às vezes sentia um pouquinho de cola. E isso me fez pensar, será que eu estou realmente fazendo certo? Será que está correta a minha técnica? E daí eu fui procurar um outro curso para tentar sim melhorar a minha técnica de extensão de cílios. E aí deu um start, porque quando eu perguntei para a profissional que eu queria realizar o curso naquela época, se eu poderia aprender a técnica volume russo, porque naquela época que eu iniciei, eu só fazia a técnica fio a fio ou 2D e 3D, que são dois fiozinhos abertos. Não tinha a prática de realizar um volume russo. Então eu perguntei para a profissional se eu poderia realizar um curso de volume russo. E aí ela me pediu a foto dos meus cílios e eu mandei a foto dos meus trabalhos para ela. E a primeira coisa que ela me perguntou, você isola os fios? E eu respondi que não. E aí ela me indicou um curso de reciclagem. Foi aí que deu um start na minha mente e eu falei, estou fazendo tudo errado. E desde então eu comecei a melhorar, a treinar, a praticar mais para conseguir melhorar a técnica de extensão de cílios. Foi aí que eu percebi que é muito mais fácil você iniciar tendo alguém para te orientar, tendo um mentor para falar para você o que é certo e o que não é certo, para você começar. Um exemplo é quando você aprende a dirigir, que você começa a dirigir. Você vai começar pegando a chave, ligando o carro e aprendendo a dirigir sozinha? Não, né? Você vai para a autoescola, fazer a sua carteira de motorista, vai ter alguém lá para te orientar, para te ensinar como que dirige, como que liga o carro, como que troca a marcha, como que acelera, freia, tudo isso. Vai ter alguém para te orientar lá. E isso vai facilitar com que você aprenda mais rápido. Não é assim que funciona? Você vai aprender a dirigir mais rápido. A mesma coisa funciona para a extensão de cílios. Quando você vai fazer um curso de extensão de cílios e você tem alguém para te orientar, para te ensinar, para corrigir os seus erros, é muito mais fácil você conseguir prosseguir nessa carreira e ter sucesso na carreira da extensão de cílios. Porque você vai ter alguém para diminuir esse tempo que você vai gastar corrigindo erros, errando, para ter depois que aprender. Então você vai ter alguém para te orientar, para te explicar, para que você tenha um caminho mais curto para o sucesso na área da extensão de cílios. Aí você deve estar se perguntando, mas tem pessoas que aprendem sozinho, tanto a extensão de cílios quanto dirigir. Mas e aí?
Não vai ser mais fácil quando você tiver a orientação de alguém? Não vai ser mais fácil quando você souber o que pode e não pode ser realizado por alguém que já tem experiência? E sem contar que se você fizer sozinho, tanto a extensão de cílios quanto dirigir, você vai estar fazendo algo ilegal. Por quê? Você não precisa da carteira de motorista para você dirigir o seu carro? Da mesma forma, você precisa também do seu certificado de conclusão de curso, seu certificado de que você está apta a realizar a extensão de cílios. Esse certificado vai te capacitar a ser uma profissional extensionista de cílios. E sem contar que você vai estar correndo riscos. Por exemplo, se você pega o seu carro sem carteira de motorista e vai andando, você não tem uma maior chance de bater o carro, de atropelar alguém, de parar em uma blitz, e você não ter o documento de ter a carteira a sua carteira de motorista e o seu carro ser apreendido, você corre muito mais riscos. Na área da extensão de cílios é a mesma coisa. Se você não tem uma qualificação, você não fez o curso que te habilita a realizar a extensão de cílios, você vai ter maior chance de realizar um procedimento errado no olho da cliente, você vai ter maior chance de ter problemas, porque você não vai ter orientação do que é certo e errado, você vai ter maior chance de causar algum problema de saúde no olho da sua cliente. Então é muito mais fácil quando você inicia tendo a orientação de alguém. E quando eu iniciei, eu cometi praticamente todos os erros que não podem ser cometidos. Vamos lá, começando pelo primeiro erro. Eu não higienizava os olhos da cliente. E é super importante você fazer essa higienização antes de realizar o procedimento. E eu não fazia. Às vezes a cliente já vinha com o olho um pouquinho limpo e para agilizar o tempo eu já fazia direto. Mas é importante, mesmo que a cliente já venha sem nenhuma maquiagem, sem nenhuma sujeira, venha com os olhos limpinhos, você realizar a higienização. E por quê? Fazer extensão de cílios no olho sujo é a mesma coisa que fazer comida em panela suja. Você faz comida em panela suja? Não faz, né? A comida vai ficar ruim. Se você comer a comida feita em panela suja, você vai ter um problema de estômago, de dor de barriga, sei lá, qualquer coisa assim. Então, se você fizer a extensão de cílios no olho da sua cliente que não está higienizado, você pode sim causar um problema de saúde no olho dela. Você pode causar uma irritação, uma alergia ou algo mais grave no olho da sua cliente, além de prejudicar o seu trabalho, porque ele não vai ter uma duração boa. Quando você não faz a higienização no olho da sua cliente, já faz a extensão direto, acontece um efeito de falsa colagem dos cílios. Como está tudo sujo, né, os fios estão sujos, com excesso de oleosidade, com resquício de maquiagem, resquício de rímel, você vai lá e coloca o fio da extensão no fio natural da sua cliente todo sujo, ele dá uma impressão que colou na hora, mas ele não colou, ele dá uma falsa colagem. E daí a extensão ela cai rápido e você tem uma retenção pouca, uma retenção baixa da extensão que você fez. Então você vai ter dois problemas aí. Você vai ter o problema de poder causar algum problema de saúde no olho da sua cliente e você vai ter um problema com retenção, com duração da extensão que você realizar. Então, por esse motivo, é muito importante você realizar a higienização no olho da sua cliente antes de iniciar o procedimento de extensão de cílios. E eu cometia esse erro porque eu não sabia que eu estava fazendo errado. Eu achava que não ia fazer diferença no meu serviço realizar a higienização, então eu não fazia. E também eu queria agilizar o meu tempo. Então, quando eu via que estava limpo os cílios da cliente, eu já começava logo a fazer a extensão para agilizar o tempo mesmo. E pra mim não fazia diferença porque eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje, eu não sabia que era errado e eu fazia sem higienizar. As únicas vezes que eu higienizava os olhos das clientes era quando elas vinham com rímel. Aí eu higienizava porque não dava pra colocar com rímel e fora isso não higienizava. E eu descobri que eu estava fazendo errado a partir do momento que eu comecei a estudar mais. E aí eu vi que eu estava realmente fazendo errado, eu comecei a realizar certo. E após eu começar a realizar certa higienização em todos os cílios, eu percebi que todas as extensões começaram a durar mais. Teve um resultado mais bonito após realizar a extensão e começou a durar bem mais do que antes. Então não cometa esse erro, não faça comida em panela suja, tá? Lembra disso quando você for realizar sua extensão. Sempre realize a higienização nos olhos da sua cliente, para que você tenha um resultado bonito e mantenha a saúde dos cílios da sua cliente. O segundo erro que eu cometia é que eu não isolava os fios na hora de realizar a extensão.
Então eu pegava a extensão, o fiozinho artificial, ia colocando sem isolar em todos os fios da cliente. E daí acabava grudando em 1, 2, 3, 4 fiozinhos todos juntos. E aí isso fazia com que a extensão ficasse uma praga e ficasse tudo grudado no outro. Por não ter esse isolamento, ficava tudo junto, todos os fios ficavam grudadinhos um no outro. E daí isso causava um resultado muito ruim, tanto esteticamente quanto no conforto que a cliente tinha depois que realizava a extensão. Esteticamente ficava feio, porque você via que estava tudo grudado um cílios no outro, então ficava um resultado bem ruim mesmo. E em questão do conforto, a cliente às vezes ficava se sentindo incomodada. Por quê? Ela passava o dedo e sentia que estava tudo junto. E depois, além de sentir que estava tudo grudado um no outro, ela também sentia dor por o fiozinho estar grudado em vários fiozinhos todos juntos, acabava que ficava repuxando. Então, às vezes, sentia esse desconforto e também você corria o risco de danificar os fios naturais da sua cliente, porque aí você realizou a extensão de cílios, fazendo sem isolar. Grudou em 3, 4 fiozinhos que seja, a quantidade de fiozinhos que grudou. E aí, depois que você vai retirar ou os cílios vai cair, acaba caindo todos os fiozinhos grudados na extensão por não estar isolado. Porque o correto na hora que você vai realizar a extensão é você pegar uma pinça, isolar o fio natural da cliente e você pegar o fio artificial e colocar em cima do fio natural da cliente. Então eu não fazia isso. Eu pegava o fio artificial e ia colocando e esse fio ia juntando em vários cílios naturais. Ocorria isso. E isso danifica sim os fios naturais da sua cliente. Então você não deve fazer isso de forma alguma. Vai prejudicar o seu trabalho, prejudicar o conforto que a sua cliente vai ter depois de realizar a extensão, porque vai ficar incomodando ela. E o terceiro erro que eu sempre cometia era utilizar muita cola. Eu utilizava a cola em excesso. E isso fazia com que os cílios ficassem todos grudados também. Além de eu não isolar os fios e eu utilizava excesso de cola, formava assim aquela praga no olho que o cliente passava o dedo e sentia que estava grosso, de tanta cola que tinha. Quando você não isola os fios e usa muita cola, também facilita que um fio artificial grude no outro. Então vai ficar tudo junto também. E eu tinha o pensamento de que se eu colocasse muita cola, a extensão ia durar mais. E não é isso que acontece. O que acontece quando a gente utiliza muita cola é que danifica também os fios naturais da cliente. Muita cola faz com que o trabalho fique feio e danifique os fios, além de causar desconforto na sua cliente, porque aquele excesso de cola vai ficar incomodando ela, e aí ela vai passar o dedo, vai ficar mexendo na extensão, por ela sentir que está grosso, ela vai acabar puxando, muitas das vezes vai acontecer isso, e daí vai facilitar com que danifique mais ainda os cílios da sua cliente. E excesso de cola causa também ardência nos olhos da sua cliente. Então, quando ela for tomar banho, às vezes cortar em excesso e umidificar aquela região, vai arder o olho dela, além de ficar também durinho, e isso fazer com que incomode a pálpebra. E ela vai sempre entrar em contato com você para reclamar que está grosseiro o trabalho, que está incomodando, que o olho está ardendo. Então, coloque a quantidade de cola correta, porque excesso de cola não faz com que a extensão dure mais, ela só prejudica o seu trabalho, porque vai causar desconforto na cliente, vai causar problema. Então sempre coloque a quantidade correta, que isso sim vai fazer com que a sua extensão dure mais e tenha um resultado bem mais bonito. Quarto erro que eu sempre cometia quando eu ia realizar a extensão: eu colocava o fio artificial muito perto da pálpebra da cliente. Tem um limite correto que você deve respeitar para você realizar a extensão. Então esse limite proporciona um espaçamento entre a pálpebra e a extensão para que não cause esse desconforto. E como eu colocava a extensão praticamente grudada na pálpebra, isso causava alguns problemas na cliente. Ela sentia que o cílio artificial ficava espetando os olhos, então doía, incomodava e algumas vezes ocorria algum processo inflamatório. Por o cílios ficar lá espetando a pálpebra, acabava causando uma lesão, como se estivesse furando. E aí gerava um processo inflamatório, criava uma bolinha, às vezes essa bolinha criava um pus, e isso incomoda, dói muito o olho da cliente. Muitas vezes que acontecia isso, a cliente entrava em contato para reclamar, né, que estava doendo, que estava incomodando, e o correto a se fazer nessa hora é retirar os cílios para que
esse processo inflamatório controle e volte ao normal. Então você deve respeitar esse espaçamento que é correto, que você tenha, né, na hora de realizar a extensão, para que não cause esses problemas de causar inflamação no olho da cliente, de causar dor, desconforto, porque se isso ocorrer, você pode ter certeza que ela vai entrar em contato com você. Então você corre o risco de perder essa cliente, porque aí se você fizer um trabalho mal feito, né, fazendo toda essa colocação errada e causando essa dor, esse incômodo na cliente, ela não vai retornar para realizar mais o procedimento com você. E que você corre o risco também de, além de ela não retornar para fazer com você, ela não te indicar para outras clientes. Ou até mesmo falar mal. Falar que ela realizou o procedimento com você e ficou incomodando, ficou sentindo dor, ficou sentindo desconforto. E por esse motivo ela não retornou. Então acaba assim que ela não vai te indicar e às vezes ocorre de ela falar mal, né, do seu procedimento por ter tido uma experiência ruim com você. E isso vai prejudicar você a ter mais clientes, a faturar mais, a conseguir chegar a R$ 5.000 de faturamento ou até mais trabalhando com extensão de cílios. Quinto erro que eu também sempre cometia é que eu não conseguia isolar corretamente os fios inferiores do superior. E isso é importante porque eu não isolava corretamente, às vezes ficava um fiozinho escapado aqui dos cílios inferior e ficava fora da fita. E daí eu realizava o procedimento e quando a cliente ia abrir o olho, estava grudado. Então ela ficava lá com o olho meio grudado e para tirar, para desgrudar, era um sacrifício, porque não acontecia só com um fiozinho. Quando é com um fiozinho é fácil você retirar, porque às vezes pode acontecer, mas era com vários. Por eu não ter a habilidade de isolar corretamente, acabava às vezes que a fitinha descia e ficava, ou subia também, e quando descia, os fiozinhos escapavam e grudava, e quando a fitinha subia, ficava lesionado o olho da cliente, ficava machucando o olho da cliente. Essa fitinha ficava encostando nessa parte branca dos olhos e causava uma lesão, e essa lesão causava ardência, dor, desconforto. Por esse motivo, você deve sempre ficar atenta na hora de você realizar a colocação da fita ou do pad na parte inferior dos cílios da sua cliente. Você deve tomar cuidado para que ele não solte e grude com o cílio superior e fique com os olhos grudados. E você deve também tomar cuidado para que a fitinha não suba muito e não fique encostando na parte branca dos olhos e acabe machucando o olho da cliente também. Então é importante você prestar atenção na hora de você for realizar a colocação da fitinha nos olhos da sua cliente. Uma outra coisa que eu sempre fazia é que eu não realizava um mapping para cada cliente. Eu realizava o mesmo formato de extensão para todos os tipos de olhos. Eu não sabia trabalhar com mapping. Então, às vezes, a cliente tinha um pouquinho do olhar caído e eu colocava a extensão da mesma forma para todo mundo e realçava esse defeito que o cliente tem, de ter o olhinho caído, e às vezes ficava mais caído ainda. Então, o mapping ele serve para ajudar a consertar, às vezes, o olhar que a cliente tem. Por exemplo, se ela tem o olho caído, você consegue utilizar um mapping próprio para esse olho, para que ele fique mais levantadinho. Ou se a cliente tem o olho muito afastado, você consegue utilizar um mapping que ajuda a juntar um pouquinho mais. Então você consegue disfarçar algumas imperfeições. E como eu não tinha nem noção do que era mapping, de que existia vários mappings, né, para corrigir os olhares, eu realizava do mesmo jeito para todo mundo. E às vezes realçava assim os defeitos do olhar da cliente. Eu sempre colocava nessa parte externa dos cílios maior para todas as clientes. E você não pode fazer isso. Tem um mapping correto para cada olho, porque às vezes quando você coloca essa parte do final maior, você deixa assim o olhar caído, você deixa o olhar mais triste. E eu realizava dessa forma, de todo jeito para todas as clientes. Por eu não ter conhecimento de mapping, que existia várias formas que eu conseguia corrigir os olhares, e isso foi importante porque influenciou muito no resultado do meu trabalho. Hoje eu realizo os procedimentos e às vezes a cliente fala pra mim: nossa, eu fiz com outra pessoa e meu olho ficou caído, com você não fica caído. Então é um diferencial que você vai ter na hora de realizar o seu trabalho. Você vai conseguir corrigir algo que incomodava ela. Às vezes ela se incomoda com o olho caído e você realiza a extensão e você levanta esse olhar. Então você vai conseguir corrigir, ter um diferencial na hora de você realizar a sua extensão. Uma outra coisa que eu fazia sempre é que eu fazia tudo correndo.
como eu trabalhava em outro lugar, né, e a dona da estética realizava a extensão também, e ela tinha muita mais prática do que eu que estava começando, ela fazia os procedimentos muito mais rápido. E aí eu me cobrava demais para realizar a extensão no mesmo tempo que ela realizava. E eu não conseguia. É normal quando você começa a realizar a extensão, que você está no início da sua carreira, você demorar mais para fazer os procedimentos. É normal isso acontecer. E eu não aceitava. Eu queria sim fazer tudo correndo para poder alcançar esse tempo que ela realizava o procedimento dela. Então eu ficava me comparando o meu trabalho com o dela, tentando fazer correndo para poder alcançar o mesmo tempo que ela. E às vezes, quando eu atendia uma cliente que ela já tinha atendido, por eu demorar mais, a cliente começava a ficar agoniada na maca, perguntando o tempo todo se já tinha terminado, se já estava terminando o procedimento, né? E isso me deixava mais nervosa ainda, porque eu já estava nervosa de estar começando, de me sentir insegura, de não saber fazer tudo corretamente, às vezes ficar preocupada se estava de forma correta. Já ficava me cobrando muito para poder fazer a extensão corretamente, e a cliente ficava perguntando, ficava mais nervosa, ficava mais atrapalhada ainda mais na hora de realizar a extensão. Então eu tentava fazer tudo correndo para poder alcançar esse tempo. E no começo isso não vai acontecer, você não vai fazer o procedimento rápido, você vai demorar sim um pouco mais para realizar a extensão. Então é importante que você não se cobre tanto a ponto de querer se comparar com outras pessoas, com outros profissionais, a ponto de querer que o seu procedimento demore o tempo que é considerado normal, porque você está iniciando, você ainda não tem prática, não tem habilidade com as pinças, que é importante você trabalhar com as duas pinças. Então você não tem essa habilidade, essa coordenação para poder realizar o procedimento. Então é importante que você respeite o seu tempo, vá devagar e faça bem feito. Muito mais importante do que fazer o procedimento nesse tempo que é considerado o normal, é mais importante ainda você realizar um trabalho bem feito. Porque mesmo que você demore um pouquinho mais para realizar a sua extensão de cílios, mas que saia um trabalho bem feito, um procedimento bonito, a cliente vai preferir voltar em você, que demora um pouquinho mais e faz esse trabalho bonito, do que uma pessoa que faça rápido e faça um trabalho mal feito, que não realiza um trabalho com tanta qualidade igual você, que demora um pouquinho mais. Então é importante que você no começo não se cobre tanto a ponto de querer fazer tudo rápido, e você faça no seu tempo, mas faça bem feito. Então são esses os erros que eu cometia. Recapitulando, eu não higienizava os olhos da cliente, né? O primeiro erro que eu cometi era esse, que eu não higienizava os olhos das clientes. O segundo erro é que eu não isolava corretamente os fios naturais da cliente na hora de realizar a extensão, então ficava tudo grudado. O terceiro erro é que eu não utilizava a quantidade de cola correta, eu utilizava muita cola, eu utilizava cola em excesso. E isso fazia com que os cílios ficassem tudo grudado e virasse uma crosta no olho da cliente. Quarto erro, eu colocava os fios artificiais muito perto da pálpebra, e isso incomodava, espetava a parte da pálpebra das clientes e causava processo inflamatório, desconforto, entre outros problemas. Quinto erro, não isolava corretamente os cílios inferiores das clientes, e daí grudava o cílios inferior com o cílios superior, e acabava ou grudando, né, os cílios, ou machucando a parte de dentro do olho da cliente, porque a fitinha ou subia ou descia. Sexto erro, eu não fazia o mapping nos olhos das clientes, e isso causava, deixava o olhar caído ou realçava algum defeito que a cliente tinha, de olho caído, de olho afastado. Então eu não realizava esse mapping. Sétimo erro, eu fazia tudo correndo, querendo agilizar o tempo. Esses foram os erros que eu cometi no início da minha carreira. Então são erros, né, que geralmente quem está começando sempre comete, porque não tem uma orientação correta, porque não tem habilidade, porque está iniciando e tem muitas dúvidas, às vezes não tem com quem tirar essas dúvidas, então acaba cometendo esses erros durante a jornada, durante o início da carreira, e isso vai prejudicar sim no resultado do seu trabalho, vai prejudicar o seu nome, a autoridade como profissional, porque você vai ser reconhecida como uma profissional que faz um trabalho mal feito, em vez de ser reconhecida como uma profissional que faz um trabalho bem feito.
Então isso vai te influenciar também a não conseguir uma quantidade maior de clientes, porque se você faz um trabalho com todos esses erros que eu fazia, você vai sim perder cliente e as clientes que vierem não vão retornar. E daí elas não retornam, não indicam novas clientes, você fica reconhecida como um trabalho, como uma pessoa que faz um trabalho mal feito. Então esses erros influenciam diretamente no resultado do seu trabalho, influenciam diretamente também no quanto você vai crescer profissionalmente, no quanto você vai faturar no final do mês, no quanto você vai ser reconhecida como profissional. Então vai influenciar em vários fatores que vão te direcionar ou para o sucesso ou para o fracasso. Então é isso que você deve pensar na hora que você for realizar a sua extensão. Eu estou realizando a extensão para ser uma profissional de sucesso ou eu vou continuar cometendo esses erros e vou me direcionar ao fracasso? Então você tem que pensar, será que se eu continuar cometendo esses erros eu vou crescer profissionalmente? Será que isso vai influenciar mesmo no meu trabalho? Então você tem que analisar para ver se o seu trabalho está sendo feito de forma correta, se você não está cometendo esses mesmos erros que eu cometi quando eu iniciei, ou se você vai iniciar na área da extensão de cílios, você deve ficar atenta para que você não cometa esses erros. Então já estou te adiantando algo que eu gostaria que alguém tivesse me falado quando eu tinha iniciado na minha carreira de extensão de cílios, porque ninguém me avisou que eu estava fazendo errado. Eu mesma tive que descobrir, analisar, avaliar, ir perguntando para os clientes como estava sendo o procedimento após realizar a extensão de cílios, como ela estava se sentindo com a extensão de cílios. Então eu tive que perceber os erros que eu cometi e eu mesma tive que ir corrigindo ao decorrer do tempo. Então eu já estou te passando todas as informações que eu vivenciei e eu sei que dão problema sim. Por esse motivo eu quero que você use essas informações para o seu bem, para que você diminua o tempo que você vai gastar corrigindo esses erros e já comece fazendo tudo certo para você se tornar um profissional de sucesso e faturar R$5.000 por mês trabalhando com a extensão de cílios. Então essa é uma possibilidade de você crescer. Se você fizer tudo de forma correta, o número de clientes que você for atendendo vai aumentando, porque uma cliente indica outra cliente. E daí você vai ser bem reconhecida, porque as clientes que fazem o procedimento com você vão falar bem do seu procedimento, vão falar bem do resultado que você proporciona a elas com a extensão de cílios, e isso vai te trazer novas clientes. Então é uma possibilidade que você vai ter de aumentar muito mais o seu faturamento por mês. Então isso vai fazer com que você alcance mais rápido o resultado, o faturamento de R$5.000 por mês trabalhando com a extensão de cílios. E uma forma para você não cometer esses erros é quando você for iniciar a sua jornada, a sua carreira como extensionista de cílios, você procurar um curso bom que tenha um mentor, que vai te auxiliar durante todo o seu processo, a sua jornada, os seus treinamentos, para que você tenha um resultado bem feito e bonito no seu trabalho. Então, procure um curso, realize esse curso, estude muito a parte teórica e comece a praticar. Não praticar logo de cara em modelo. Se você tiver como, é bom, mas se você não tiver como praticar em modelo, pratique de outras formas. Pratique na esponja, pratique nos cílios postiços. Você tem várias formas de treinar e de praticar para melhorar o resultado do seu trabalho. O bom de você praticar em modelos é que ela vai conseguir te falar se caso você cometer algum erro, por exemplo, de encostar o fiozinho na pálpebra, igual eu fazia, ela vai sentir que está incomodando, ela vai sentir que não está feito de forma correta, então ela vai conseguir te avisar para que você for corrigindo de acordo com o que você for praticando nas modelos ou praticando em casa também. Então esse é um fator bacana que você pode levar em consideração quando você for treinar. Treine na sua mãe, na sua irmã, na sua prima, para que elas consigam te avisar, né? Falar, olha, não tá legal, tá incomodando meu olho, tá ardendo, tá doendo. E daí você vai corrigindo conforme você for fazendo. Mas é importante que você fique sempre atenta, para que você não faça esses erros, para que você não cometa esses mesmos erros, para que desde o início você faça bem feito. Então preste muita atenção nesses erros que eu te falei, porque é importante. Se você fizer correto, não cometer esses mesmos erros,
você vai diferenciar no seu trabalho, você vai conseguir realizar um trabalho mais bem feito. Então pega um caderno, anota o que não pode fazer, anota tudo que eu falei aí pra você, para que você não faça igual. Porque às vezes você pode, por estar começando, não conseguir fazer corretamente, ou por querer atender muitas clientes por dia e querer agilizar o tempo ou fazer tudo mais rápido, você acaba cometendo esses erros. Então preste atenção, tome cuidado, não faça, não cometa, porque eu sei que proporciona sim um problema no resultado que você vai ter e consequentemente causa um impacto financeiro na sua trajetória, na sua jornada, na sua carreira como extensionista de cílios. Porque aí os clientes vão parar de fazer o procedimento com você e você vai reduzir o seu faturamento. Então é importante que você faça tudo certinho, que você realize o procedimento de forma correta para que você consequentemente consiga ter um faturamento maior, um faturamento de até R$ 5.000 por mês ou até mais.